Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu estou um pouco incomodado e refletindo muito a respeito de um assunto que é o envolvimento do cristão brasileiro, hoje, do século XXI, nas questões ligadas à promoção da justiça generosa, as questões sociais, por assim dizer. Esse termo da justiça generosa foi cunhado pelo Timothy Keller num livro que tem esse título, Justiça Generosa, onde ele vai trazer ali uma análise de diversos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, que vão abordar isso, a promoção da justiça social. Né? E o quanto muitos cristãos, e eu me incluo nessa seara em diversos momentos, tem negligenciado esse termo, esse assunto, melhor dizendo, não esse termo, mas esse assunto. Temas legítimos, assuntos que são importantíssimos, pautas essenciais e que nós simplesmente olhamos para aquilo e damos de ombro. Temas que a Bíblia, no seu Antigo e no Novo Testamento, já trazem de forma muito explícita, muito clara, e que nós simplesmente demos de ombro a esses temas. Pautas legítimas que a esquerda muitas vezes sequestra para si. E aqui não é um vídeo de crítica a nenhuma ideologia política, não é esse o intuito. Mas pautas legítimas que a Bíblia nos aponta e que são preocupações que Deus tem, que Cristo tem e que estão lá impressas no livro e que a gente simplesmente negligencia, passa batido. Com muitas vezes um discurso de que não, isso aí é coisa de esquerdista, ah não, isso aí é responsabilidade do Estado, ah não, existem ONGs para cuidar disso. Quando a igreja, os crentes deveriam ser os primeiros a se levantarem, a abraçarem esses temas e a se importarem de fato com esses temas. Que antes de serem temas, são pessoas. São pessoas. Eu acho que é isso que é o ponto que a gente. Que é muito louco e que a gente não percebe. São pessoas. É gente. É gente. É gente feita à imagem e semelhança de Deus. E que, num determinado momento da vida, estão passando por uma situação de vulnerabilidade. Quando você olha a Bíblia, você vai ver um grupo específico, que é um grupo dos vulneráveis. Quem são esses? É o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. São esses que a Bíblia aponta que são aqueles que estão no grupo de vulnerabilidade. E que o que a gente faz com relação a essas pessoas? O que a gente faz com uma preocupação efetiva e real com relação a esses indivíduos que estão em vulnerabilidade? A Bíblia, no seu Antigo Testamento e no Novo Testamento, fala sobre isso, fala sobre esse tema. No Novo Testamento nós vemos o Cristo, o nosso Cristo, se preocupando e se importando. E eu vou dar um texto bíblico apenas, a parábola do bom samaritano, mas você vai ver diversos outros textos dos evangelhos.
Você vai ver a igreja de Atos se preocupando. O texto que eu vou falar aqui, referidamente, é o texto da parábola do bom samaritano, aonde ali há um interesse genuíno, aonde há empatia, aonde há cuidado, aonde há acolhimento, aonde há investimento financeiro, aonde existe atenção com o outro, pelo simples fato dele ser um indivíduo. Pelo simples fato dele ser um indivíduo. O bom samaritano, ele não quis ali puxar a capivara para saber quem era, qual era a matriz religiosa daquela pessoa. Não quis saber a qual ideologia aquela pessoa se interessava ou se inclinava. Se aquela pessoa seria salva ou não salva. Muito pelo contrário, ele simplesmente olhou e falou: esse outro é um semelhante a mim, que está numa situação de vulnerabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou acolher, eu vou cuidar, eu vou investir, eu vou me preocupar, eu vou me importar com esse outro. Cara, como é fantástico, como é lindo isso. E por que para muitos cristãos isso é um tema banalizado, que não é levado a sério? Por que a gente tende a terceirizar a responsabilidade ou simplesmente nem se importar? Você sabe que os recursos que você tem, sejam eles muitos recursos ou pouco recurso, quem deu esse recurso a você foi Deus. Ele é o seu provedor. Ele é o meu provedor. Ele é o nosso provedor. E os recursos que ele te dá, que ele me dá, também são para nós abençoarmos aqueles que têm menos do que nós. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que é isso. E a gente... É chocante, é chocante. O quanto que, em muitos aspectos hoje, muitos cristãos brasileiros têm simplesmente dado de ombros. Gente, a sociedade já é ensimesmada demais. O egoísmo cresce a cada dia mais e isso é um problema que está aqui, enraizado no coração, que é o pecado. Que é o pecado. Mas crente, pelo amor de Deus, você é nascido de novo. A sua ação, a minha ação, a nossa ação é para ser completamente diferente, porque nós temos um novo coração. E por mais que nós militemos com esse pecado ontológico, com o Adão, a gente vai lutar com esse Adão até o fim. Mas nós temos condições de, pelo poder do Espírito Santo, confrontar esse pecado e viver em oposição a ele pelo poder do Espírito Santo. E não agir conforme o mundo. O mundo é egoísta, mas tem muita gente no mundo que faz muito de acolhimento, de atenção, de cuidado para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Mas antes de qualquer indivíduo, antes de qualquer ideologia, antes do Estado, a responsabilidade ela precisa ser minha e sua como cristão. Nós temos que chamar essa responsa para nós. Nós temos que chamar essa responsa para nós. Porque se está na Bíblia, é do interesse de Cristo, é do interesse de Deus. Eles se interessam por esses indivíduos. Ah, mas e se essa pessoa não vier para a minha igreja? E se essa pessoa não se render a Cristo?
Gente, não importa. Não é esse o foco. Não é esse o foco. Você vai acolher, você vai se importar, você vai investir, você vai dar atenção, você vai cumprir aquilo que a Bíblia manda você fazer, você vai falar de Cristo, vai falar do amor de Cristo, vai falar da necessidade da redenção. Mas em qualquer situação de evangelização, a obra de alguém se converter não é minha, nem sua, nem de ninguém. É do próprio Deus que leva a pessoa ao convencimento e ao arrependimento. Nós vamos fazer aquilo que nos compete. E entre as competências que nos cabe, além de falar do amor de Cristo, que de fato as pessoas precisam, nós também precisamos estender essa mão que se importa, esse olhar atento, esse cuidado, essa empatia. Gente, nós precisamos disso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos, de uma forma bem pentecostal aqui falar, ser despertados para isso. Nós precisamos ser chacoalhados para isso. Vamos nos atentar ao ser humano pelo simples fato dele ser um ser humano. Vamos nos atentar ao outro pelo fato dele ser o meu outro. E como a Bíblia nos fala, nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Todo o outro e todo aquele que não é você é o seu próximo. E é esse que você precisa amar. Sabendo que sim, é uma pessoa que, se não tem a Cristo, ela precisa de Cristo. Mas ela também precisa de um alimento para que a fome dela seja saciada. Ela precisa de uma roupa para que a nudez dela seja coberta. Ela precisa de uma água para que ela beba. Ai, você vai falar, não, mas o pão da vida eu dou. Amém, nós vamos dar o pão da vida que é Cristo, que é a sua palavra. Não, a água da vida nós vamos dar também, que é Cristo. Sim, amém, glória a Deus, nós vamos fazer tudo isso. Mas a gente também precisa dar aquilo que ela precisa naquele exato momento. Se é uma fome que ela tem, nós vamos dar um alimento. Se é sede que ela tem, nós vamos dar a água. Se é a nudez, se é o frio que ela tem, nós vamos cobri-la com a roupa. Gente, precisamos disso. Precisamos ser despertados para esses ministérios de misericórdia, para essa justiça generosa, para esse acolhimento, para essa atenção. Deixarmos de achar que esse tipo de assunto é coisa de esquerdista. Não, isso é coisa de crente. Isso compete, antes de mais nada, a crente, a nascido de novo. Compete a mim, a você isso. Porque a gente ama Jesus, a gente ama a palavra, a gente ama o outro. Vamos fazer isso, pelo amor de Deus, vamos ser despertados a isso. E só para encerrar, a gente também não pode cair num outro engano, que é o que também tem hoje em dia, que é achar que o evangelho é redenção social, que é tirar a pessoa de uma condição de vida que ela vive, de pobreza, e levá-la para outro estado, para outra condição de vida, né? Fazer com que ela seja promovida de um estágio social para outro, e aí a redenção chegou a ela. Redenção não é isso. Isso está no Evangelho, isso faz parte da Bíblia. Mas redenção é muito maior e muito mais profundo. Redenção tem a ver com a necessidade de um Salvador que nos salva do nosso pecado, que é a inimizade com Deus, que é o que nos afasta de Deus. É para isso que serve a redenção. Nós somos redimidos. Então, redenção também não é esse outro engano que é falado em muitos lugares e que
tem em alguns lugares da mídia isso também. Alguns pseudo-pastores ensinando esse falso evangelho, teologias diabólicas que ensinam esse tipo de coisa também. Então, não vamos cair em nenhum dos enganos, nem no engano de não falar, não agir, não pensar sobre esse tema social e nem esse engano último que eu acabei de falar. Que o Senhor nos desperte para isso, chame a nossa atenção. Beleza? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E eu já estava me esquecendo. Leia Justiça Generosa e Ministérios de Misericórdia, ambos do Timothy Keller, lançados aqui no Brasil pela editora Vida Nova. Tá bom? Valeu!